pessoal? Sou eu voltando depois de um tempo longo no vlog, aprendendo a mexer nesse monte de dispositivo que tem, né? Pra fazer um vídeo que não vai ainda ficar tão legal. Mas eu tô aqui para falar sobre a primeira consulta psiquiátrica. Ninguém gosta de ir no médico, né? Eu nunca gostei de médico. Eu sou médico, psiquiatra, formado na USP de Ribeirão Preto, em 2005. Fiz minha formação em psiquiatria lá. Depois fiz mais um ano de residência opcional em psicoterapia e depois fui trabalhar. Mas ninguém gosta de ir em médico, na maior parte das vezes. Atrasa, você tem a expectativa que você vai ficar doente ou que tá com alguma coisa, que não sabe, pode ser alguma coisa mais grave ou não. E não é uma experiência que nem, digamos, sair para jantar com seu namorado. Então, já ir no médico é chato. Então, ir no médico, psiquiatra, que já tem uma imagem assim de Hannibal ou de que vai ser o bandido da história, e a psiquiatria realmente não tem uma história legal e uma fama muito boa, fica. Imagino, imagino não, tenho certeza que todo mundo vai de alguma maneira nervoso assim para consulta psiquiátrica. As pessoas vão buscando, ou porque elas mesmo estão percebendo, né? Você está percebendo que está precisando de alguma ajuda especializada e foi atrás, pesquisou, viu TV, um tipo de mídia, um amigo e conversou e viu que deveria ir atrás desse tipo de ajuda especializada. Às vezes algum médico pode ter pedido para você ir, que geralmente você já está querendo ainda também ir, um psiquiatra, e às vezes você não quer ir de maneira nenhuma, né? E você é forçado pelos seus familiares, porque às vezes a pessoa não percebe que ela está com um comportamento diferente do habitual ou com algo, com atitudes estranhas ou alteração do seu ciclo de sono, de vigília, do seu habitual mudou, né? Então, ou alguém vai forçar você a ir, ou você vai perceber que você tem que ir, ou você vai ter algo que você não entende, procura um médico e o médico vai, às vezes, te encaminhar. A maior parte das vezes que eu percebo é o médico, outro especialista encaminhando para o médico, uma parcela indo e, e procurando já, isso já está mudando um pouco. Mesmo assim, acredito que é uma das, ou se não for a especialidade médica que tem mais preconceito a respeito do processo de tratamento, a respeito do processo de diagnóstico, a respeito dos pacientes que sofrem as enfermidades psiquiátricas e a respeito do próprio psiquiatra. Geralmente os psiquiatras são estranhos mesmo, né? Menos eu. Então, não é legal, né? Não é legal. Mas o que vai acontecer numa primeira consulta psiquiátrica? Né? Eu, como psiquiatra, vou ter que conversar com você. Para você conversar comigo, você tem que confiar em mim, você vai ter que falar coisas muitas vezes que você não falaria para alguém que você conhece, né? Então isso não vai acontecer às vezes numa primeira vez. Às vezes o psiquiatra já percebe uma série de alterações no comportamento da pessoa que ela nem precisa falar, né? Muitas vezes isso acontece, todo tempo isso acontece, mas
vou ter que ganhar a confiança da pessoa, ela vai ter que confiar em mim para poder ver que eu estou lá para ajudar e nada mais vai ser do que eu vou ter que colher minhas informações conversando e observando a pessoa, né? É isso, é assim que o psiquiatra trabalha. Ele tem que conversar com a pessoa, ele tem que observar a pessoa, ele tem que conversar com os familiares, ele tem que tirar a história da pessoa pregressa, se ela já teve algum outro quadro de alteração do comportamento, se é a primeira vez, se ela tem alguma doença clínica crônica, se ela está tendo alguma coisa agora clínica, se ela já tem história na família de uma série de coisas, e para ele poder pensar no diagnóstico, né? E no tratamento, no que ele vai planejar, no que eu vou planejar na minha cabeça para você, para poder te ajudar. Então, a primeira consulta psiquiátrica basicamente vai ser eu tentando tirar a história do que está acontecendo, o motivo por que foi procurar ali, se já fez tratamento, se já tomou remédio, o que pensa a respeito do tratamento, ou, se ela. Como tem muito tipo de sintoma psiquiátrico, não vou delongar falando, mas assim, vendo que a pessoa acha que explica, às vezes, aquilo que ela está tendo, né, a visão dela. E assim, o paciente não precisa dizer nada que ele não queira também. O paciente tem que dizer o que ele se sente à vontade. E é melhor assim. E é melhor também que vá aos poucos, porque aí dá para confiar mais no trabalho do profissional. O profissional vai poder ter mais terreno dentro do paciente para poder agir e poder galgar um tipo de confiança nele que aquilo que está sendo construído ali vai poder ajudar ele. E se não puder ajudar, vai ter outras alternativas e como um outro profissional médico ele vai estar indicando isso, né? Então ele vai procurar ganhar a confiança do paciente, ver até onde o paciente está disposto a ir para poder conversar, poder ver a gravidade do que trouxe o paciente ali ou não, né? Se teve algo mais bizarro ou algo muito crítico que culminou para levar ali na primeira consulta psiquiátrica, geralmente não. Às vezes tem que examinar o paciente, fazer o exame clínico, dependendo, não o exame clínico lógico para a perícia de um clínico, né, ou de uma outra especialidade médica, mas queira ou não, a gente é médico. Então, muitas vezes temos que auscultar o coração, medir a pressão, alguns exames físicos básicos, assim, só para, dependendo da queixa do paciente, não ver se está ocorrendo, às vezes, um erro de diagnóstico, às vezes uma questão de sobreposição de sintomas de outra coisa. E se para ver também se às vezes o que está acontecendo, às vezes o paciente está passando mal, está com pressão baixa, está com pressão alta, está tendo pico hipertensivo, como que está a glicemia dela, enfim. E tocando em exames também, na primeira consulta psiquiátrica é necessário pedir exames, tem que se pedir exames na primeira consulta psiquiátrica, a não ser que o paciente tenha exames gerais, assim, recentes, senão você vai, o psiquiatra tem que necessariamente pedir exames, ele tem que ver como que está o estado da função renal, de algum tipo de lesão renal, função hepática, lesão hepática, se ele tem, como que está a glicemia dele, como que está a parte de hemograma, e dependendo do que o paciente estiver também referindo a mais da questão do comportamento que levou ele ali, também pedir alguns outros exames complementares. Por exemplo, muito comum, às vezes,
por exemplo, o paciente está com hipotireoidismo ou hipertireoidismo e isso causar alterações de humor, causar ganho ou perda de peso. Então, fazer um screening de tireoide é básico, né? Tem que ser feito. Infelizmente, muitas vezes não é feito. Pelo que eu trabalhei na parte pública, muitas vezes não é feito, se não for a maioria das vezes. Né? Então vai ter que se pedir exames gerais de sangue, às vezes urina, tipo a maior parte das vezes é exames gerais de sangue. Algumas vezes vai ter que pedir também tomografia ou ressonância, pedir para ver exames prévios. E além disso, também às vezes ter ajuda de outros colegas. Né? Psiquiatria necessariamente é uma especialidade interdisciplinar, então a gente precisa ter ajuda dos neuros, os neuros também precisam da nossa ajuda para o trabalho, para a saúde do paciente sair ganhando. Então, vai envolver tirar a história do paciente, ver até onde o paciente vai estar disposto a ir, ver, ganhar aos poucos a confiança do paciente, explicar para ele o que é esse processo, tirar a história dos familiares. Então, a primeira consulta é um pouco demorada, não é igual uma consulta clínica, né? É bem mais demorada, a gente tem que conversar bastante. Porque além de toda essa história psiquiátrica, eu vou ter que tirar a história médica também, que influencia na parte psiquiátrica. Porque várias doenças clínicas causam sintomas psiquiátricos e várias doenças psiquiátricas causam problemas clínicos. Então, tem que haver esse diagnóstico diferencial. E aí daí que vem a necessidade de fazer também interrogatório a respeito da parte clínica e a pedido dos exames e a ajuda dos colegas. Tá? Mas não é nada de outra cabeça. Lógico que ninguém quer ir em psiquiatra, ninguém quer ir em médico, ninguém quer perder tempo com uma coisa que pode ser desagradável para si, de ter uma notícia ruim ou de estar indo lá. Uma coisa aí porque você quebrou o braço, tá doendo, aí tem que quebrar, mesmo assim é chato. Agora tô indo porque eu não sei de que jeito eu tô mal, nunca tive isso, o que que é isso, esse cara vai me ajudar com remédio. Então tem toda uma questão que torna mais chata. Às vezes eu vejo a consulta para os pacientes. Só que a maior parte também tirando essa primeira vez e vendo que não é o que eles pensam, porque a não ser que o psiquiatra for um capo, mas e também não precisa ser psiquiatra para ser capo, tem toda a profissão, mas é tranquilo. Vai ser só conversa, pedir exame e conversar até onde o paciente der. E aos poucos ir tirando mais história. A não ser que seja algo muito extremo e que tenha que tomar medidas extremas e que não cabe aqui agora nessa conversa. Então fica tranquilo, se você achar que tem um psiquiatra, vai, tá? É uma ignorância sem tamanho, assim, ficar falando que quem vai em psiquiatra é louco. Na verdade, a minoria das pessoas chamadas de louco, assim, são as que são tratadas por psiquiatra. Esquizofrenia, por exemplo, tem a prevalência em torno de 0,8 a 1,2% da população, uma coisa muito baixa comparada, por exemplo, com o transtorno mais comum, que é os transtornos ansiosos, que chegam às vezes perto de 15%, até nos estudos mais 15%, perto de 20%. Prevalência de vida de depressão chega perto de 50%. Prevalência de vida, se pegar todas as pessoas e ver todas as pessoas ao longo de suas vidas, 60% vão ter em uma hora ou outra da sua vida depressão. E se pegar agora, assim, em torno de mais ou menos 8 a 11% vão estar deprimidas. Então a maior parte das pessoas que vão no psiquiatra não são loucos,
elas estão com alterações de humor, estão com alterações, distúrbios psiquiátricos próprios dessa especialidade, que é a mais nova da medicina e que ainda precisa de fôlego ainda até para ganhar respeito dentro da própria medicina, sendo que já ganhou muito, né? Porque hoje em dia o que mais pesquisa é neurociência e a parte de microbiologia também, mas neurociência é uma das áreas que mais se pesquisa e vê cada vez mais que a gente não sabe, muitas coisas que a gente sabia não sabe, muitas coisas que a gente sabia realmente sabe. Então, é cheio de dogmas, assim, coisas assim, que em 2000, quase 2020 não tem necessidade de ter. Só que tem, né? Porque não é o ano que conta, as pessoas continuam sendo muito ignorantes. Então, não digo isso das pessoas, digo isso até da classe médica também, muito ignorante. Então, você tem que confiar, procura um psiquiatra com indicação, que você confia, que alguém foi, que disse que é legal, que é receptivo, que é aberto, porque às vezes mesmo que a pessoa não tenha um alto grau de tecnicidade, ela vai poder te ajudar, tá legal? Então não deixa de procurar ajuda, tá? Não é nada do que você pensa, nada, nada, nada. E se você encontrar um profissional que der vazão ao que você pensa que é uma consulta psiquiátrica, que é horrorosa, ou que é uma coisa assim de outro mundo, e foge, foge porque não tem que ser assim, tá bom? Fiquem bem, fiquem fortes e não deixe de procurar ajuda.